dia, gente. Hoje vamos falar de Dubai, vamos falar de Abu Dhabi, vamos conversar com a Carol. A Carol tá morando lá já. E aí eu vou conversar com ela sobre essa experiência de morar tão longe do Brasil. Como que tá sendo pra ela? Isso! Ah, Já tava nervosa aqui. ai, meu Deus. Essa internet de Dubai é sempre um problema. Vocês Às vezes usam a vai que vai. VPN aí? Mas para o Instagram eu não estava usando. Eu fiz umas 3 lives que eu não precisei, mas hoje eu assisti a sua live com a Giovana, eu vi que ela estava usando, eu falei, deve ser isso então. Daí eu conectei que deu certo. Que loucura. Vai ver que agora precisa, né? Sei lá. Claro que pela quantidade de usuários, né? Tem mais gente fazendo live também, não sei. Aqui é meio incerto essa coisa. Então, conta um pouquinho da sua história, Carol. Como que você foi parar aí, em Dubai? Na verdade, a minha expatriação começou há 3 anos atrás, 3 anos e um pouquinho. É, a gente, eu tive uma proposta de trabalho para vir para Dubai. Não uma proposta, participei de um processo da empresa que eu trabalhava. E fui até os finalmente do processo e na última decisão não fui eu, foi outra pessoa. Aham. Só que aí eu e meu marido a gente ficou super assim, cara, a gente precisa expatriar, a gente quer, um negócio que a gente quer fazer, aguçou muito, sabe? A vontade que a gente tinha de morar fora do Brasil. E Aham. daí a gente começou assim, ele pelos caminhos dele, eu pelos meus, a tentar alguma possibilidade fora do Brasil. Aham. E confesso que eu não fui tão assim a fundo, mas ele foi muito. E aí ele recebeu um convite para trabalhar em Hong Kong. Ah, e vocês foram pra Hong Então Kong. nós moramos 2 anos em Hong Kong primeiro. E eu larguei minha carreira, assim, fui embora, porque esse era o nosso combinado. Quem conseguisse primeiro, o outro ia acompanhar e depois tentar reerguer Mas vocês esse. foram, tipo, muito pro extremo, gente. Foi um choque, então, né? Ir direto pra Hong Kong, assim. A cultura choca muito, né? Mas por outro lado, a qualidade de vida assim, é um negócio muito louco. Assim. A gente amou, a gente morre de saudade de Hong Kong, muito, muito, assim, sabe? E a Hong gente Kong saiu é a de Nova lá York. porque, Hong Kong é a Nova York da estamos Ásia na mesmo. Nova York da Ásia, né? Porque é muito moderna, tudo funciona. Você usa o transporte público. Vou falar mais de Hong Kong do que de Dubai, se você deixar. A gente vai conversando, depois a gente volta pra Tudo Dubai. bem. Mas, enfim, então assim, tudo funciona. Você não precisa ter carro, porque você tem ônibus com hora marcada para sair, sai. O sistema de metrô é completamente interligado, né? Hong Kong, por exemplo, tem uma Disney que você vai de metrô para Disney. Você não precisa de carro para nada e tudo funciona muito, né? Também tem transporte via canais, né? Porque a cidade é toda litorânea, então eles também usam muito esse tipo de transporte entre o continente e a ilha. Então, assim, a gente teve uma vida muito Uma prática, digamos qualidade de assim. vida boa, E né? eu aproveitava muito isso, né? Como eu não estava trabalhando, eu caminhei muito, eu conheci muito a cidade. Eu fiz muita coisa caminhando, de metrô, correndo, fiz muito exercício, sabe? Teve esse lado bem Curtiu mesmo bacana. a Teve a cidade. dificuldade, como? Curtiu mesmo a cidade, né? Muito, muito, muito. A gente não teve muito amigo brasileiro, assim, porque também a população brasileira é menor, mas isso também foi legal, porque forçou a gente a, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu queria ficar com o meu inglês top, né? Meu inglês era inglês de trabalho. E Aham. daí, assim, as minhas amigas eram todas gringas, então eu tinha que me comunicar. Minha filha na escola, a minha filha tinha 3 anos quando a gente mudou para lá. Não sabia nada de inglês, então para ela também foi um super desafio. Foi legal eu não ter trabalhado, né, nessa fase, porque também eu dei um mega apoio para ela. Daí, depois de 2 anos lá, as coisas não. O que acontece em Hong Kong hoje é um movimento muito grande de tudo ser feito na China, porque meu marido é publicitário, então ele trabalhava com publicidade para a China. Tá. Hoje, a China está englobando tudo isso, assim, e eles não estão demandando muita mão de obra mais, né, muito negócio mais de Hong Kong como era no passado. Então, o número de expatriação, digamos assim, baixou. E daí, as coisas não foram muito bem, ele era um expatriado, tinha uma condição bacana, e isso era pesado para a empresa. E eles disseram, olha, vamos ter que rever essa decisão e tal. E aí, nesse movimento todo, ele foi recolocado na mesma empresa aqui em Dubai. Tá. Foi uma possibilidade bacana. A gente achou que era
era bom pra gente, pelo fato da gente estar mais perto do Brasil, né? Assim, meio do caminho já. Tem voo Qualquer direto, né? necessidade tem voo direto, exatamente. Qualquer necessidade de voltar para casa, que queira ou não, é no país, né? Qualquer coisa que aconteça com a nossa família, a gente quer ter essa sensação de poder chegar rápido, né? E daí foi legal, assim, por esse aspecto, ter vindo para cá. A possibilidade de trabalho também foi legal, porque aqui o escritório é bem mais vivo, digamos assim. Tá. Mas o estilo da cidade não tem nada a ver, assim, nada a ver. Aqui é o estilo de uma cidade americana, né? Você tem que ter carro. A gente ainda tentou manter, assim, nós vamos tentar viver aquele estilo de vida que a gente tinha em Hong Kong. Então a gente mora num apartamento que é perto do metrô, para a gente ter a sensação de que a gente pode usar o transporte público, mas muita coisa, né? O metrô é uma linha, sabe? Que vai de um lado ao outro da cidade, mas não entra, né? Para os bairros, enfim, onde as pessoas moram em condomínios distantes da linha do metrô, a maioria delas. Mas tem outras vantagens. Aqui a gente mora num apartamento muito grande, comparado em Hong Kong, a gente morava nos 50 metros quadrados e pagava o maior aluguel da vida, assim. O maior aluguel, é o aluguel mais caro do mundo, né, em Hong Kong. Aqui a gente mora num apartamento quase 3 vezes maior e pagamos um pouco menos. Então, as coisas têm essas, né? Sempre tem vantagens e desvantagens, eu acho, né? Eu acho que Dubai também. Pode falar. Pode falar. Dubai é mais internacional, né? Assim, como a maioria da população aqui é de expatriados, sabe? Ir no supermercado é mais fácil, comprar as coisas é mais fácil. Eu compro, agora na quarentena, por exemplo, eu compro 90% das minhas coisas por aplicativo, sabe? Eu não preciso. Em Hong Kong tinha, mas muita coisa ainda era em cantonês, né? Que não tinha tudo no inglês. Você se comunica bastante no inglês, mas não é tudo, sabe? Não é 100%, né? Tem aquelas minúcias aqui, da língua que é muito diferente, né? total, não. E lá né, o mandarim, cantonês. Em Hong Kong, especificamente, eles falam cantonês, mas eles também se comunicam em mandarim. E para aprender a língua é uma língua muito difícil, assim. Então, a minha filha começou a aprender. Eu, sem nada, sem falar bom dia, boa tarde. E como foi para ela? Como foi para ela essa mudança para Dubai? Assim, não sei se ela já chegou aí para o colégio, ou se quando vocês chegaram aí as coisas já estavam fechadas. Vocês estão há quanto tempo em Dubai? A gente está 1 ano aqui. Foram 2 anos em Hong Kong e 1 ano. Completamos 1 ano agora em abril. Ela foi 2 anos na escola lá, então ela foi, né, todo o aprendizado de inglês dela foi lá, e ela chegou aqui já bem fluente. Ela foi para a escola, né, de setembro até agora, no início do ano, março. Em relação à língua, a sensação que eu tive é que ela só mudou na cabeça dela, assim, deve ser, mudei de cidade, porque ela foi para o mesmo estilo de escola, né, escola internacional, currículo britânico, então eu mantive também essa mesma escolha, para ela não sentir tanto, né? Sim, o custo de vida em Dubai é menor que em Hong Kong, sim, eu considero. E vale ressaltar um pouquinho que o custo de menor, vida em Hong Kong já é alto, né? Hong Kong é mais alto que aqui, mas eu acho que a grande diferença de Hong Kong para cá é que lá o aluguel é mais alto. Então, no fim das contas, sabe, no fim do dia, como o aluguel é uma parcela muito alta do custo de vida, você gasta mais lá. Mas você acha que o mercado, essas coisas que você compra para se manter, é mais caro em Dubai? Acho que é igual. Porque aqui tudo é importado e lá também, né? Hong Kong é muito uma cidade, eles chamam de região administrativa especial da China, porque ela não está voltando a ser da China, mas ainda não é. E eles não se admitem chineses. Então, toda a transação que eles fazem de compras, do que é vendido, do que é comprado, são coisas importadas, nada de lá, né? Acho que a hora que se incorporar para a China para valer, daí muita coisa vai ser produto chinês, né? Porque a China é outra história. Né? Sim. E aí em Dubai é como você falou, é mais internacional, né? Então eu acredito que o acesso às coisas é bem mais fácil, até por ter essa facilidade e até pela cidade ter muito mais estrangeiro do que nativos, né? Lá, por exemplo, tem muito estrangeiro em Hong Kong, mas são estrangeiros orientais. Então, minha filha estudava numa escola coreana. A região que a gente escolheu morar tinha muito coreano, tinha muito japonês.
tinha muito chinês mainland, né? Gente que vinha da China mesmo para morar lá. Então, assim, para nós foi um choque cultural muito grande, assim, tipo, você tá no elevador, já aconteceu comigo, assim, uma menina entrar toda arrumadinha para ir trabalhar e soltar uma bufa, assim, sabe? Tudo bem, tá tudo tranquilo, porque é cultural, né? Arroto, peido, tipo, são coisas que eles fazem naturalmente. E isso choca, porque pra gente isso é uma coisa, tipo, completamente sem educação, né? Com a minha filha, por exemplo, eu tive que dar algumas instruções, porque ela vinha da escola, eles almoçavam na escola. Ela me começou a rotar, sabe, em casa. Desculpa os assuntos, gente. Mas ela estava inserida na cultura deles, né? E daí, filha, tipo, filha, isso não é legal, isso não é uma coisa que pra gente, né, é aceitável na nossa cultura, não é bacana. Comer de boca aberta, é muito do chinês, assim, sabe? E você começa a perceber esses detalhes só quando você vive no lugar, né? Uhum, é Eu verdade. acho que em Dubai a diferença também existe um choque, assim. Então, por exemplo, na hora que eu me acostumei com Hong Kong, que para mim já era meio natural, as pessoas te trombam, te empurram, é tudo muito acelerado. Aqui, por exemplo, eu fui no shopping, sei lá, primeira, segunda vez que eu fui no shopping aqui, com uma brasileira que eu tinha conhecido. Daí eu fui descendo a escada rolante assim, ela, Carol, por que você está descendo? Eu falei, ué, por quê? Por que eu vou ficar parada, né? É o estilo de vida de Hong Kong. Lá você não para, você anda, ninguém para. Carol, fica tranquila, ninguém vai passar. Vai ficar todo mundo aqui esperando. Eles são completamente diferentes, né? Mas, por outro lado, tem toda a restrição, assim, né? Da gente não poder filmar as pessoas, né, vestidas com as roupas típicas daqui. Então, sei lá, o Oriente da gente foi uma ideia de contar a minha história de expatriação. No começo eu comecei a fazer uns filmes aqui, e aí algumas pessoas que me seguiam falavam, olha, cuidado, porque isso pode ser uma questão, né, que você está descumprindo uma regra, porque é uma lei, né? Está escrito, tem multa para isso. Se você... Aliás, você contou ontem a história dos chicletes, eu passei por esta situação Sério? exatamente igual. Eu ri muito quando você contou ontem. Foi no Porque metrô? eu só não levei a multa porque o guarda ficou com pena de mim. Eu estava indo buscar a Melissa na escola e se eu parasse para ir na salinha, ele queria que eu assinasse lá o Foi exatamente o documento e que tal. aconteceu. Eu não ia alcançar a chegar na hora. Daí eu peguei, tem uma carteirinha de mãe, assim, falei, ó, tô indo pegar minha filha na escola. E eu tava tensa, assim, fiquei nervosa, né? Falei, cara, eu sou moradora, agora eles vão me mandar embora daqui. E aí ele falou, que isso não se repita, tá aí em todo lugar as placas. Cara, eu não me atentei, assim, não me Mas é liguei uma que coisa que é isso... muito. Eu fiquei até depois refletindo sobre isso quando aconteceu lá. E aí a gente chegou à conclusão, eu e os meus amigos, que eles são muito radicais. Então, tipo, se não pode, não pode. E a gente ficou imaginando, É. mas por que não pode o chiclete? O que o chiclete vai trazer? Aí eu fiquei falando pra eles, eu acho que é uma questão de limpeza. Eles ficam imaginando que se você não quiser o chiclete, você vai grudar o chiclete em algum lugar e isso vai abrir um precedente para ficar sujo. Então por isso que não pode comer, não pode beber nada. Só que é muito rigoroso e a gente não tá acostumado com esse rigor, né? Então é isso que A gente deixa a tem um gente amigo meio... aqui, a gente tem um amigo aqui que ele foi multado porque ele atravessou fora da faixa. Nossa, E, né, assim, alguém viu, porque você pode fazer isso e um fiscal não te vê. Mas alguém viu e falou, olha, você está sendo multado. Acho que foram 300 dirhams, não é pouco dinheiro, é bastante até, né? sim, sim. E precisa, acho que assim, uma questão é que nós, como brasileiros, a gente tem dificuldade de aceitar a regra de outro lugar, né? A gente está aqui, cara, a gente escolheu morar aqui. Que nem quando você está em Hong Kong e reclama das pessoas te empurrarem, das multidões, deles arrotarem. É da cultura deles, a gente é que é o diferente, né? Não dá para querer mudar. Então, essa tolerância é uma coisa muito bacana, assim, porque eu acho que vira um valor, sabe? No fim da história, assim, você olha e fala, caramba, eu sou muito mais compreensivo com o outro, com o diferente, né? Hoje eu me vejo mais assim, depois dessa experiência toda vivida aí nesses dois países, né? E vocês pensam em voltar pro Brasil um dia? Pergunta que não Então, quer calar. é uma pergunta difícil. Quando a gente saiu do Brasil, a gente falava, não, vamos ficar 3, 4 anos e a gente volta. Porque acho que vai ser um tempo legal, blá, blá, blá. Agora a gente já olha para nossa filha e vê, cara, ela pensa em inglês, assim, eu já tenho que forçar ela a falar em português. E você fala, puxa vida, olha,
No Brasil, talvez com mesmo eu e ele trabalhando, a gente não conseguiria dar o padrão de escola que ela tem aqui. É, a gente tem a questão da segurança, assim, é um negócio que para mim, particularmente, tem feito muita diferença. Eu vou no Brasil, eu de verdade, assim, com todo o amor que eu tenho ao Brasil, que eu tenho, de verdade eu tenho medo, eu tenho muito medo. E tanto em Hong Kong, cara, você podia andar de madrugada na rua, pegar metrô de madrugada, que não tinha perigo nenhum, ninguém nem te olha. Assim, é uma coisa que chega a ser estranha, sabe? O oriental, ele respeita muito, né? Aqui ainda tem uma coisa assim eu acho que da mulher, por exemplo, eu não ando aqui sozinha à noite, por exemplo. É uma decisão que eu tomei. Falam que é super seguro, mas eu vou até um certo ponto com isso aqui. Eu moro aqui perto de uma região que tem muitos imigrante paquistanês, indiano, que são pessoas que vêm para cá, uma mão de obra mais simples, vamos dizer assim, né? São as pessoas que trabalham em obra, que trabalham em comércio, e são também expatriados, todo esse pessoal. Eu já vivi uma situação que foi muito estranha. Eu estava com uma amiga minha e à noite, porque tem um comércio super ativo, e ela super tranquila, ela falou, olha, pode vir, é tranquilo. E um cara muito encarou a gente. Assim, não foi nada, ele não fez nada, mas a gente ficou com medo, sabe? Então, depois desse dia, eu falei, eu acho que não vale a pena, não preciso correr risco, né? Então, tem uma segurança, assim, posso deixar a porta da minha casa aberta que ninguém vai entrar, você pode andar de carro, enfim, sabe? A segurança que eu tô comparando é mais essa coisa do assédio, talvez, tenha um pouco. E também não é falado, sabe? Não é falado, exatamente. Eu passei por uma situação que eu perdi o voo, quando eu estava indo para eu perdi o voo para voltar para o Brasil. E aí foi uma confusão, eu fiquei nervosa na hora, perdi meu passaporte, enfim. E aí os árabes olhavam para mim, as pessoas no aeroporto, e a pergunta que eles me faziam primeiro era: cadê o seu marido? Então, para eles, uma mulher estar sozinha ali era tipo inadmissível, sabe? Eles não, em momento algum, eu sofri nenhuma violência, mas a forma como eles olhavam para mim depois que eu falava que eu não tinha marido era uma coisa do tipo, coitada, sabe? Nesse eu dia peguei um táxi e o táxi falou, querendo conversar comigo em inglês, e ele estava falando comigo: mas cadê o seu marido? Você está indo encontrar o seu marido? E aí eu falei: nossa, isso é muito forte assim para eles. Então, realmente, uma mulher sozinha não é que seja que não seja seguro e que ela vá sofrer alguma coisa, mas você se sente um pouco repreendida por olhares, por comentários. Sim. Você vai ser julgada de alguma maneira, né? Sim. Por exemplo, já aconteceu comigo, também foi Uber, não foi táxi. O cara começou a me perguntar se meu marido era bom, se ele era um bom marido, se ele cuidava de mim. Aí eu falei, as primeiras perguntas eu achei que ele estava sendo simpático, aí depois eu falei, gente, o que esse cara tá me perguntando? Assim, como assim, né? Essa é uma pergunta que não compete a um taxista saber, né? Exatamente. Se eu quiser contar isso para alguém, eu vou contar para um amigo, né? Eu fiquei muito chocada. E o lugar onde eu sofri essa coisa que eu te falei, do cara ter encarado tudo, foi justamente isso que você falou. Dentro de um restaurante paquistanês, que é uma comida barata, tá até nesses guias, sabe, de TripAdvisor, acho que tá, esse restaurante. E essa minha amiga já tinha me falado, e fomos eu, ela e minha filha. Estávamos 3 mulheres, no fim de tarde, assim, 7, 8 horas da noite. Fim de tarde não, noite já. Só tinha homem, só esses caras, assim, comendo bem, tipo, saiu do trabalho e foi pra lá. Então, depois eu falei isso pra ela, eu falei, olha, a gente é que tava no lugar errado, na hora errada, e sem as pessoas certas, né? Porque a gente tinha que ter ido com o marido. Não tem jeito, a gente defende a coisa, né, da mulher ter a liberdade e tudo, mas aqui é um país árabe, assim, tem coisas a se considerar, embora seja um país muito aberto, muito já moderno em muitas coisas, mas né, na essência é um país árabe, né, não dá pra gente mudar disso. Sim, e cabe a gente respeitar, né, porque você falou, eu é que tô no lugar deles, né. Mesmo que a gente não concorde com aquilo, eu escolhi ir ali, né? Você não quer também, sabe, transgredir para quê? Assim, a gente quer estar aqui, né? Essa é a nossa escolha hoje, a gente quer estar aqui. Não, é o lugar que eu, particularmente, bom, tem um ano aqui, talvez daqui a mais um ano eu mude a minha opinião, mas não é o lugar que eu amei, sabe? Assim, não é o lugar, para mim,
Dubai tem muitas coisas legais, mas morar aqui são outros 500, né? Tem uma facilidade por um lado, mas para o estilo de vida que eu gosto, que é caminhar, que é conhecer os lugares, que é explorar coisas, sabe, a história do lugar, o que aconteceu, o que não aconteceu, aqui é tudo muito novo. Caminhar aqui é super difícil. Eu ando de metrô para cima e para baixo, porque a gente ainda nem tem carro, assim, foi uma decisão nossa mesmo. E, cara, tem vários dias que eu tentei andar aqui no verão, na época do verão, quando eu estava escolhendo apartamento, né, andando a pé. Não, você não tem cruzamento para passar de uma via de um lado da rua para outro. Então você tem que andar assim, quase 1 quilômetro para achar um semáforo para você conseguir atravessar. É uma cidade E nessa, mesmo, o cérebro torra, né? Porque é tão quente, é tão quente. Agora, por exemplo, tá entrando a época que é insuportável andar na rua. Chega a fazer 50 graus aí, né? Chega. Faz um calor que é do cão, assim, não tem condições. Para mim foi absurdo, porque esse calor, é pouca vegetação, então assim, é muita umidade, então você sente, potencializa muito, né, o calor. Você sai do ponto. Uma cidade que foi construída no deserto, né? Então eu senti isso também. Não tem vegetação. É muito pouco. Essa coisa assim. do verde faz muita falta, né? É verdade. Aí, com o tempo, você também vai encontrar, assim, sei lá, tem uns parques legais que você consegue ir, que são públicos. Eu descobri um que, inclusive, é muito perto aqui da minha casa, que tem umas áreas, assim, com mais vegetação. Então, quando eu quero passar uma tarde diferente, eu vou para lá com a minha filha. Embora os horários dela também não sejam... Fica o dia inteiro na escola, né, num esquema normal. Então, também não é tão simples, assim. Você tem mais no final de semana para fazer coisas. Outra coisa engraçada de Dubai, assim, logo que a gente chegou aqui, a gente já tinha alguns amigos aqui. E a gente começou a perceber que todo mundo aqui chamava para ir na casa. E em Hong Kong ninguém te chama para ir na casa. Porque todo mundo tem espaço, a primeira coisa, né? Então, assim, a maioria das pessoas mora em casas, tem quintal, tem jardim. Então, aí vamos fazer um churrasco, né? Então, rola essa coisa meio da cultura brasileira também, que eu acho que é legal. E a outra coisa é porque, assim, você quer consumir álcool, consumir em casa é uma coisa, né? Porque você compra com preço normal. Agora, vai você sair para um restaurante, né, com a galera para comer e beber. Assim, é caro sair. A vida social aqui, se você considerar ir em restaurante, como é um costume no Brasil também, né? A gente vai muito, né? É completamente diferente. Então, são nuances que você só vai entendendo quando o tempo vai passando, né? Não é algo que você capta de cara. Mas, assim, o fato de Dubai ter sido o meu segundo país, eu acho que foi infinitamente mais fácil que Hong Kong. Muito mais, assim. Da adaptação, o inglês, né? Porque o inglês de Hong Kong é o Xing Ling, né? O inglês daqui é o indianês, né? Então, não é fácil, assim. Você tem que estar com o ouvido bom para entrar no estilo e conseguir se comunicar com as pessoas. É verdade. O Ângelo perguntou aqui se a água de torneira é potável aí. Olha, a água aqui tem muito cloro, né? Muito. Eu não sei exatamente o porquê, então a gente não. Eu sempre fervo a água, assim, se eu for usar para. Ou eu uso água filtrada ou eu fervo a água para usar. Não conheço ninguém que consuma diretamente essa água, não. E o sistema de saúde aí, como é que funciona? Vocês já precisaram ir no médico? Vocês têm seguro? Como é que vocês fazem? Precisamos. Meu marido passou por uma cirurgia de coluna aqui. Já vivemos os extremos, né? A gente tem um seguro-saúde aqui, né? Teoricamente, eu não sei se essa lei mudou, vem mudando, tá? Mas até quando a gente veio para cá, assim, toda a negociação, as empresas que contratam, porque aqui você só mora com visto de trabalho, né? Então você tem que vir via uma empresa, vamos dizer assim. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer um sistema de saúde, um seguro-saúde para o funcionário e normalmente para a família. Isso vem mudando mundo afora, tá? A gente até teve uma oportunidade, uma quase ida para Singapura, e lá o esquema ia ser diferente. Meu marido ia ter como funcionário, mas ele teria que pagar o da família dele. Então, assim, a negociação toda seria via salário, né? Tipo, você negocia um valor que você consegue pagar o seguro, porque não dá para você
ficar sem. Não sei, assim, em Hong Kong a gente chegou a usar o sistema público e funciona muito. Quando você é morador, você tem uma contribuição, assim, tipo, de uns R$ 50 por consulta, mas você sai da consulta com todos os exames que você precisa fazer, sem custo, com medicação, sem custo. Então, funcionava. Aqui, eu não conheço também, assim, não usamos o sistema público, usamos o sistema privado, que, por Uhum. sinal, foi excelente, excelente, assim. Também tivemos o melhor tratamento possível, sabe? Não tiramos nenhum dirham do bolso. Ele fez uma cirurgia super agressiva, ele colocou um pino na coluna. Então, assim, não foi nada simples, mas foi tudo, tipo, padrão, os melhores hospitais do Brasil. Entendi. A gente E aí ficou foi bem tudo pelo, seguro. foi pelo sistema particular, porque vocês tinham um seguro, né? Eu realmente não sei como é que funciona o sistema público daí. Não conheço Eu já ninguém que vi já as tenha meninas estudado. falando, no grupo de brasileiras eu já vi elas falando, assim, já teve alguém, sei lá, com a mãe aqui, o seguro que tinha feito viagem venceu, e alguém já falou que funciona, que se for lá com o passaporte, tudo direitinho, o atendimento também é bom. Mas eu não, de verdade, eu não tenho a menor referência para te contar como é que é. Você A sabe se empresa é que dá para entrada. a Ah, empresa que dá perguntei entrada no aqui. visto, né? E visto para turista? Eu lembro que quando eu fui em 2016, precisava de visto. Eu não sei como é que tá agora, se ainda precisa de Agora visto para não. turista. Não. O brasileiro Agora pode não. passar até 90 dias aqui sem obrigação do visto. É, quando Que eu acho que fui também ainda tem a ver com essa precisava. coisa da aqui ser um hub, né? Assim, as pessoas param aqui para ir para outros lugares. Então, desvincular a coisa do visto, do custo com isso também, da burocracia, eu acho que também facilita as pessoas entrarem e ficarem aqui por um tempo, né? Sim, até porque quando eu fui não era barato. Se eu não me engano, foram US$ 100 de o visto. E aí eles tava bem na transição, eles estavam querendo abrir e exatamente por causa disso, por causa da Emirates, né? Porque eles querem que a pessoa Uhum, fique aí em Dubai pelo menos 2 dias. Eles até estimulam isso na hora de você comprar exato. passagem para outros destinos, né? É uma cidade muito turística, né? Assim, não tem como você estar em Dubai, passar por Dubai e não, né? E é interessante isso também, porque eu estou aqui há só um ano, já estamos há meses na quarentena, então ninguém veio aqui, mas eu recebi uns 4 amigos, assim, um que passou um dia, outro que passou 2, outro que eu encontrei uma amiga, Ana minha, que estava indo para as Filipinas, encontrei com ela no aeroporto, que são coisas muito bizarras, assim, cara. Eu falei, gente, em Dubai eu vou ver todo mundo, né? Vai ser muito legal. Em Hong Kong eu até recebi amigos, mas foram pouquíssimos comparado com os que já passaram por aqui nesse pouco tempo, né? É claro que, guardado as devidas proporções, eu nasci em Belém, eu sou de Belém. E durante 3 anos eu morei no Rio. Nesses 3 anos que eu morei no Rio, eu recebia muita visita, porque as pessoas É. imaginavam, onde eu vou tirar férias? Eu vou pro Rio. E, tipo, ficavam lá em casa. Então, você em Dubai, com certeza, tipo, vai receber muita visita dos amigos e tudo mais. Tinha uma amigona que ia vir, mas ela teve a viagem cancelada, porque já foi nesse período que tudo aconteceu aí do coronavírus, né? Aham. Então, realmente, e é um lugar para. Isso é muito louco, né? Porque quando as pessoas me perguntam, você gosta mais de morar aí ou você gostava mais de morar em Hong Kong? Eu sempre respondo, Hong Kong. Aham. E para o brasileiro, no geral, assim, assusta a minha resposta, porque o brasileiro tem uma ideia de Dubai como é o sonho da vida de consumo, conhecer, nossa, morar lá então, deve ser. Só que a gente mora, né? E morar é diferente. É Assim, você é um diferente. cidadão do lugar, assim, você se torna dependente de tudo que a cidade oferece ou não. É diferente de fazer turismo, né? Então, no esquema de vida, da vida ser mais fluida, mais fácil, assim, eu acho que Hong Kong tem muito mais essa vitalidade, assim, pra gente, sabe? Enfim, Aham. pro meu estilo também, é cada um, né? Assim, acho que tem muita gente Depende que. muito do estilo de vida, assim, por exemplo, se a gente for comparar aqui no Brasil, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, consegue fazer tudo andando ali e tal. Quem mora na Barra já não consegue, só que quem mora na Barra ama morar na Barra. Então tem É muito verdade. isso, né? Miami é uma cidade que você depende muito de carro, tem gente que odeia, tem gente que Sim, ama. Dubai é é. assim também, né? Eu acho que o que está acontecendo com a gente aqui em casa, por exemplo, hoje, né, logo que começou essa quarentena, eu estava me programando para tirar carteira.
Porque aqui Tá. também a gente tem que tirar fazer todo o processo como se eu não tivesse nunca dirigido na vida. Uhum. Então, isso para mim também, assim, já chegou a minha. Eu já cheguei a essa conclusão de que a hora que a gente tiver um carro e que a gente estiver mais livre para fazer as coisas, vai ser mais. Acho que a gente vai curtir mais morar aqui também, sabe? Uhum. Foi bom esse primeiro ano, como a gente tinha estabelecido isso. Vamos entender a cidade. Então, para isso, vamos morar perto do escritório, perto do metrô. Então, decidimos algumas coisas que facilitaram para a nossa vida. A gente mora também num complexo que tem supermercado, tem farmácia, tem tudo do lado, assim. Então, a gente não Aham. depende do carro hoje, efetivamente. Mas vai ajudar, vai facilitar, acho. Porque não adianta, você tem que se render à cidade que você está, né? É o estilo de se viver aqui. E você já conseguiu conhecer muitos pontos turísticos daí ou ainda faltam muitos, assim, para completar a lista? Olha, eu demorei muito para conhecer. Eu lembro no começo, assim, algumas amigas falavam, mas você não vai conhecer, subir no Burj Khalifa, mas você não vai no deserto. Eu falei, gente, eu vou esperar vir a primeira visita, porque eu tenho certeza que quando vier uma visita, eu vou ter que fazer tudo com a visita. Eu não recebi muita gente em Hong Kong e visitei um monte de lugar quando alguém foi. Imagina aqui. E aí eu fiz isso, entendeu? Então ia vindo gente, eu ia conhecendo. Mas no final do ano, agora minha sogra e meu sogro vieram. Então eu falo que a gente gabaritou assim, Maratona. todos os pontos turísticos. Abu Dhabi, deserto, Burj Khalifa, Miracle Garden, tudo que você possa imaginar a gente fez com eles. Né? Onde eu sempre vou, assim, que eu adoro ir, porque eu gosto do estilo, é na cidade antiga, assim, que está mais perto de mim aqui também. Consigo ir, sabe, passar uma tarde lá. Já fui umas 5 vezes, eu acho. E os mercados são Como, né? muito legais, né? Não, eu acho legal você entender mais como é a cidade, né? Nos outros lugares, a gente vai assim, sei lá, vai ter um jantar, ou vamos sair para comer uma coisa diferente, aí acaba indo num lugar turístico, porque aqui também é assim, você não vai muito, não tem um lugar X, você vai nos lugares turísticos para ir no restaurante do hotel tal, e no, né, enfim, E você já entrou dentro do próprio. Ai, como é o nome do hotel? Do Burj Al Arab? Você já entrou lá? Não entrei, lá eu não entrei. É, eu Só também não fui. entrei. Porque para entrar, você não pode só entrar, né? Você tem que ter ou reserva em Você tem que fazer restaurante, reserva, né? Isso aí. Tem que fazer reserva em um dos restaurantes ou nos bares de lá. ou Que ser é hóspede. um programa legal. Mas, assim, aí isso é outra coisa, né? Que tudo é muito caro, né? Então, assim, você começa a olhar o dinheiro do mês, você fala, cara, se eu for em tudo que é restaurante legal de Dubai, vamos com calma. A gente pode até se programar, mas não funciona assim, né? E você, Viver é o esquema. e você acha que para criança é um destino legal? Assim, o que você tem de vivência com a sua filha? Ela curte passear aí? Eu acho que é bem legal, porque assim, tem muita praia, as praias são deliciosas, né? Na temporada de praia, assim, a gente curtiu muito praia com ela aqui. As praias, todas elas que são públicas, assim, tem uma estrutura muito legal. Então, geralmente tem um parquinho, se não é um parquinho gratuito, tem coisas pagas para criança, enfim, tem muita coisa paga também. Esse é talvez, sei lá, uma desvantagem em relação a Hong Kong. Hong Kong tudo era muito público mesmo, né? Aham. Mas são coisas boas. Tem parques de diversão, né, no padrão sei lá, Universal, no padrão dos parques da Disney. Tem Parque o Miracle aquático. Garden, parque aquático. O Miracle Garden é lindo. O Atlantis, né, que tem o parque aquático, dá para mergulhar. Tem coisas muito legais de Dubai, né? Tem um Passeio de aquário, barco né? aqui também. Você pode alugar a gente fez um passeio no aniversário de uma amiga, né? Ela alugou um barco e a gente foi até em frente ao Burj Al Arab e voltou. Sai da marina e volta. Super programa legal, assim, né? E criança se diverte, porque num determinado momento você para, você pode pular no mar. Então, é uma coisa bacana, né? Passear na Eu marina acho ali que também é legal, né? passear na marina é legal, no próprio aquário do Dubai Mall é legal, tem o Kidzania, tem muita coisa. Se quiser fazer uma viagem mesclando, sabe, coisas de criança e coisas de adulto, dá super para curtir. Durante os meses da alta temporada, que também tem o Global Village, eu não sei se já tinha, se você conheceu também, Não, não. que é uma cidade montada representando várias regiões do mundo. Então eles constroem, sei lá, uma área que é só o Japão, o Irã, o mundo inteiro. É uma cidade, você caminha e lá dentro também tem parque de diversão.
Aí você Tá. come comida típica, você compra artesanato típico, é super bonito, assim, tem uma torre Eiffel gigante, sabe? Não é é padrão Dubai o negócio, não é uma cidadezinha fake, não. É bem legal. Eu me assustei, assim, quando eu vi. Eu esperava uma coisa mais sem graça, assim, falei, caramba, eles não brincam em serviço, não. O padrão Dubai te assustou? Porque me assustou. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tipo, é grande mesmo. É, tipo, bem feito mesmo. É luxuoso mesmo. Tipo, o negócio é de verdade, sabe? É. É... Ah, eu acho que eu vivi uma contradição, assim, do tipo, nossa, e ai, não é isso que eu amo, sabe? Ah, não, Porque eu tem também isso, tive eu não isso. vim passear, Porque tem muita eu coisa que vim me morar. assona. Tem. É exagero demais, né? Exatamente. Você começa a visitar uns prédios mais antigos aqui, né? Na época que eu estava visitando para morar, assim, você não quer morar em nada antigo, você quer morar só nos novos, porque você fala, caramba, como é que a pessoa teve coragem de fazer isso aqui nesse apartamento que é super legal, sabe? Tem uma Aham. arquitetura, às vezes, que assusta, enfim. Ah, eu não sei, eu acho que, por exemplo, o Burj Khalifa, assim, é um negócio, é exagerado, né? Mas aí vai passando o tempo, você começa a gostar. Assim, hoje, por exemplo, eu já consigo curtir os arredores. Tem um monte de parquezinhos legais ali, que aí eu gosto de ir por causa da minha filha também. Às vezes eu vou na hora do show da dança das águas, mas eu não fico ali Ai, onde está a Muvuca, eu fico do lado de lá, porque não tem quase ninguém. Aí você começa, sabe, a visitar a cidade com outros olhos. E os pontos turísticos passam a ser. Você passa a ter carinho, assim. É muito louco quando você mora, né? Porque você começa. Cara, isso aqui faz parte da minha história. Olha, não sei o que lá aconteceu aqui. Né? No é. dia que eu estava aqui, minha filha, sei lá, andou de bicicleta sem rodinhas. Sabe, coisas bobinhas, mas que no fim. Como hoje eu tenho lembranças de Hong Kong, coisas que aconteceram lá e que marcaram, né? Ah, ó, o Marcelo, meu amigo aqui, ó, Nuts. Tem zoológico em Dubai, sim. Só que, não, na verdade, não em Dubai, fica em Al Lain, que é um outro emirado, um dos sete emirados, né? Que é bem legal, bem legal. A gente já foi lá também. Bem As bonitinho, assim, pessoas, sabe? muita gente imagina que tem só Abu Dhabi e Dubai, né? Mas na verdade são 7 Emirados. E muita gente dos serviços Esse aqui ele, essenciais. ele deu um Opa, pulo, aqui da meu Carol. susto. Muitas Desculpa. pessoas dos serviços essenciais, da construção civil, enfim, moram em outros Emirados, né? Sim, sim, isso é super característico até, porque, por exemplo, tem um emirado que é bem do lado aqui de Dubai, que chama Sharjah. Então, se você comparar, por exemplo, o custo de aluguel em Dubai com Sharjah, não tem comparação, ponto, assim. Então, todo mundo que mora aqui, que mora em Sharjah e trabalha em Dubai, por exemplo, reclama do trânsito, porque todo mundo tem que ter carro para chegar aqui. E é uma loucura, né? Porque a população que vive lá é muito maior, que vem trabalhar em Dubai, mas mora por conta disso, do custo de vida ser menor. Você recomendaria a pessoa ficar em hotel ou Airbnb? Olha, é difícil eu falar sobre isso, porque eu não entendo tanto sobre o Não turismo, teve mas experiência. Tá? eu pesquisei para um amigo particularmente, assim, o preço não era muito diferente. Tem uns prédios, assim, que tem uma estrutura de apartamentos para aluguel e apartamentos que eles transformam em Airbnb. Então tem coisa bacana, mas assim, eu acho que precisa pesquisar, porque aqui tem tanto hotel, tanto hotel, tanto hotel, que às vezes não vale a pena ficar em Airbnb. É Então fácil quando eu se fui, fiquei em deslocar hotel. entre os Emirados. Aqui entre os Emirados você se desloca de carro, né? É fácil, é tudo muito bem sinalizado. Aliás, as vias aqui de transporte dá vontade de dirigir em Dubai, porque nos Emirados, né? São maravilhosas, são super bem cuidadas. A gente, quando foi para Laim, que dá 1 hora e pouquinho daqui, a gente ficou super impressionado, assim. E tem pontos turísticos, né? Tem uma parte montanhosa, que você consegue ver a cidade do alto. Tem coisas diferentes que dá. Tem uma parte aqui que é rata, né? Que eu não conhecia ainda, mas eu vejo o pessoal postando que tem tipo um lago gigante, que a galera faz canoagem, faz rafting, sei lá, faz coisas do tipo. Tem muita natureza. E é muito fácil dirigir aí, né? Eu achei que fosse ser mais complicado,
Mas super Muito. fácil, e se você tiver um GPS, um Waze da vida, vai facinho. Mesmo que você se perca, você se acha, né? Porque tá tão sinalizado, assim, que é fácil fazer retorno, é fácil ir de um lugar para o outro. É, Realmente tem isso. foi bem fácil dirigir. E os Emirados são todos coladinhos mesmo, um do outro. É bem rapidinho que chega, né? Sim, eu diria que eles têm todos o mesmo padrão de cidade, sabe? De qualidade de vida mesmo. A diferença é isso, assim, é que para a gente que é de fora, aqui é mais internacional do que os outros Emirados. Acho que é isso que pegaria no fim do dia, sabe? Uhum. Nessas Viver coisas do aqui em dia a Abu dia Dhabi. também, né? Porque aqui, por exemplo, as meninas brasileiras, elas sempre indicam, sei lá, o médico, o pediatra, o ginecologista, o dermatologista, a dentista, tem tudo isso aqui brasileiro. Você consegue conversar com profissionais do Brasil. Quando eu falo que pra gente foi mais fácil, assim, como a gente foi para Hong Kong primeiro, a vida lá era mais difícil. Então, assim, a gente não tinha esse privilégio de, imagina, nenhum médico é brasileiro, sabe? Nenhum. Uhum. Então, a gente nunca nem pensou. Quando eu cheguei aqui e comecei a ver as meninas falando, vocês têm alguém, um dermatologista, não sei o que, eu falei, gente, existe isso, tem essa chance, né? É muito bizarro, porque o máximo que a gente tinha lá era uma menina X que fazia a unha e a outra que vendia coxinha. Coisas desse tipo. Ó, É a que a... Fátima está perguntando sobre pets. Ah, Esse tema aqui é bem interessante, porque eles não curtem muito cachorro, né? Então, ter ah, é? cachorro aqui é bem complicado. A gente tem um casal de amigos que são brasileiros, eles têm uma cachorrinha e não tem carro. Daí, para ir no veterinário, para achar um veterinário que cuidasse de cachorro já foi super difícil. Uhum. Custa muito caro trazer o bicho para cá, porque eles fazem, sabe, milhões de Milhões de exigências. inspeções. É. E não dá para andar de táxi, por exemplo, com cachorro, eles não aceitam. Então, por exemplo, o que ela faz hoje é o próprio veterinário que ela conseguiu, ele tem um sistema de transporte, ele busca o animal para poder consultar. A outra Acaba ficando coisa é muito caro, né? muito caro, exatamente. Ainda mais porque aqui geralmente você mora longe, as distâncias são grandes entre uma coisa e outra, sabe? Então, Uhum. no fim do dia custa uma grana, né? Até comprar coisas assim, sabe, de cuidados para o animal não é tão simples de encontrar. E você falou muito da comunidade brasileira aí. Isso te assustou também ou você já imaginava que tinha muito brasileiro mesmo em Dubai? Eu imaginava, mas não tanto quanto, Não tanto. quanto de verdade tem. Aqui tem muita família na área da aviação, né? Muitos pilotos, pessoal de comissários, e eles moram numa vila, inclusive. Então, nessas vilas da Emirates, por exemplo, tem muitos brasileiros, né? E eles se ajudam, eles se somam a própria comunidade deles, né? Me assustou um pouco porque eu estava acostumada a conviver com menos brasileiros. Então, quando eu comecei a receber, assim, sabe, amigos do Brasil que falavam, minha prima mora aí. Minha amiga tá morando aí também. Fala com não sei quem que mora aí. Aí eu falei, gente, todo mundo mora aqui. Então eu tô no Brasil, né? Deixa que naturalmente as coisas vão acontecer. Eu não vou ficar procurando amigo brasileiro porque eu não vou dar conta de gerenciar isso depois, né? É E foi verdade. bem isso que a gente fez. A gente tem amigos brasileiros, mas são amigos que a gente já tinha do Brasil, sabe? Um casal de amigos que a gente já tinha há, sei lá, muitos anos e estão aqui há mais tempo, que é bem mais tempo que a gente. Tem outros, tem gente que veio trabalhar com meu marido, então, assim, trabalham muito próximos, e aí acaba ficando próximos da gente também, né? A gente fala que é a nossa família. Mas eu tenho amigos latinos, eu tenho amigos de outras nacionalidades também. E os árabes? Você conseguiu fazer amizade já com pessoas que são daí mesmo ou não? É mais difícil, né? Muito difícil, até porque são poucos, né? Assim, por exemplo, a escola que a minha filha estuda tem muita gente da região aqui, vamos dizer assim, Middle East, Tá. tá? Então tem libanês, tem turco, tem gente da Sérvia, tem, sei lá, Oman aí do Europa, lado, né? Oman, não conheço ninguém de Oman, mas enfim, deve ter também uma comunidade. E são as pessoas mais diferentes que eu conheço, são essas pessoas que vêm da escola, da Síria. Então, por exemplo, eu fiz amizade com uma das mães que é da Síria e uma outra mãe que é coreana. Com a coreana parecia que a gente era íntima, porque eu já estava acostumada, né, com o povo lá de Hong Kong.
E é interessante, porque com elas, assim, eu fiquei muito próxima. Mas as libanesas, por exemplo, elas estão mais juntas, então elas não se envolveram muito. Não sei, isso não foi uma coisa que eu fiz muita amizade com as pessoas, né, do Oriente Médio, vamos dizer assim. Mas também eu não julgo isso, porque eu acho que essas coisas não têm uma regra para acontecer. Sim, sim, sim. Isso é relativo, né? Assim, a minha filha está numa escola britânica, então quem vai atrás do currículo britânico são algumas comunidades, não é todo mundo. Tem gente que prefere o currículo americano. Então, isso já restringe um pouco. Então, tem mães britânicas, tem mães, né, da Europa, e tem mais mães aqui da região. E, sei lá, aí você vai conviver com as pessoas do trabalho. No trabalho, né, que naturalmente as pessoas do trabalho convidam, a gente se encontra. Então, tem gente de tudo que é lugar. No trabalho tem muito brasileiro, tem muito latino e tem muito libanês, vamos generalizar assim. Você Tem tem egípcio, que a gente consciência? tem. Você tem consciência da bagagem, da carga cultural que a sua filha vai ter, independentemente de vocês um dia voltarem para o Brasil ou não? Quão diferenciada essa menina vai ser no mundo? É muito louco isso, né? Porque quando a gente veio de Hong Kong para cá, ela dizia assim: mamãe, tô com muita saudade do nosso país. Ela falava: qual país, filha? De Hong Kong. Não, isso, o nosso país é o Brasil. Mas assim, a referência dela era Hong Kong, né? Já tinha virado uma segunda referência na cabeça dela. Né? Hoje não, hoje ela já equilibrou melhor isso. Assim, manteve algumas amizades de Hong Kong e consegue voltar para o Brasil como uma origem. Assim. Mas a gente fala isso para ela, inclusive, quando ela tem muita saudade. Ela fala muito que queria morar no Brasil, queria morar, né, perto dos meus pais, da outra avó. E a gente fala para ela, filha, quando você for grande, você vai poder escolher onde você vai morar e você vai ter amigos para visitar no mundo inteiro. Aí a gente começa a listar para ela, né? Os amigos dos países que ela já teve contato é muito louco, né? A gente não tem noção, essa é a verdade. Fora que essa menina já aprendeu, né, mandarim, o próprio coreano, porque na escola que ela estudava eles tinham uma base de coreano. O espanhol, a gente tem um casal de amigos muito próximos que são latinos, então ela tenta falar, sabe? Ela tenta. Uhum. E o árabe, que ela é obrigada a aprender, né? Porque aqui, mesmo as escolas internacionais, as crianças são obrigadas. Ela tem aprendido, né, o árabe, assim, numa velocidade que a gente fica muito assustado. E a gente acha que tem a ver com essa coisa do cérebro dela já ter tido contato com outras línguas, sabe? Não é que, tipo, não é que ela é superdotada, não é esse o ponto. É que ela já se abriu para outras realidades, né? Que não são. Ela não está limitada, sabe? É uma língua E ela só. não tem O próprio bloqueio nenhum, né? Porque a não, gente, e a quando vai medida. aprender uma língua, a gente, tipo, se bloqueia, tem medo de falar errado. Ela não tem Isso bloqueio nenhum, mesmo. e vai falando. É isso mesmo. E é muito natural o processo, sabe? Não é uma coisa que você precisa ficar. Por exemplo, ela pegou. Eu tenho vários livros em português que eu trouxe de propósito para que ela tivesse contato, né? Então, outro dia eu estava sentada para fazer ela dormir, eu sempre sento do lado da cama dela, e ela pegou um livro e falou: mamãe, eu quero ler esse livro. Eu falei: peraí um pouquinho, eu estava ajeitando alguma coisa. Ela pegou o livro, abriu e começou. Experiências. Tipo, lendo em português, com sotaque em inglês, mas ela estava tentando. Né? Por isso, porque eles não colocam bloqueio, né? Eles não têm uma coisa do tipo, ai, nossa, eu tô com vergonha, como é que eu vou ler isso? Que o adulto, né, mentaliza, ainda mais o brasileiro, acho que o brasileiro acha que tem que falar perfeito tudo para poder falar. Uhum. Né? E tem que falar, tem que se jogar, né? E aí eu fiquei até filmei, assim, ela lendo um pedacinho do livro, porque ela foi longe, sabe? Ela leu um trecho inteiro. E ela não foi, ela está sendo alfabetizada agora, ela está no Year One, né? Então ela está sendo alfabetizada agora, exatamente. Assim. Então eu não quis ela misturar as coisas. Em árabe e em inglês? Ou só em inglês? Não, em inglês. O árabe entra como uma língua adicional, não é um processo de alfabetização. Porque senão dá um nó na cabeça, né? Na minha, né? É diferente, é tipo outro vocabulário, já tava aqui com pena dela. Tem que ter pena da mãe, que agora as mães estão tudo fazendo home learning, minha filha, não é fácil. Como
foi pra você? Tipo, ter que fazer esse home learning em outro país com outra metodologia, sei lá o quê. Algumas minhas amigas do Brasil contam, eu falo, porque vocês não estão dando aula em inglês para criança. Olha, é muito bizarro, porque assim, uma coisa é você falar o inglês, comunicar, explicar, outra coisa é você entrar, sabe, ela tem umas classes de phonics, por exemplo, que é como o som, né, nem é o jeito que a gente aprende inglês no Brasil, sabe, adulto, né, e aí, cara, várias vezes eu falo o som, ela fala, não é assim não, mamãe, tá falando errado. E aí eu volto lá na matéria da professora, acho o vídeo para poder escutar. E para eu dizer, realmente, né? Mas eu tenho que aprender, porque eu tenho que ensinar certo para essa menina. Você que tá tendo aula. Total, meu inglês tá ficando super agora. Mas a escola faz um esquema bacana, assim, para todos os conteúdos, eles preparam um vídeo. As professoras do Year One são 6 professoras, então elas se dividiram e aí elas mandam aquele vídeo para todas as famílias. E aí eu assisto o vídeo, e eu assisto, porque depois eu vou, né, eu não fui alfabetizada em inglês, então eu tenho que entender o que eles querem ensinar, né? Eu tenho aula aqui todo dia, das 8 da manhã até as 3 da tarde, eu estou aqui na obrigação. E daí ela assiste o vídeo e aí vem a atividade em cima daquele conteúdo. Então, menos pior, né? Eu não tenho que dar aula. E Tá a escola fluindo, que não ela tá? estuda, a escola que ela estuda aí, tá tudo englobado assim na escola, tipo, sei lá, atividades como balé, natação, é tudo na escola ou não? Tipo, a escola é só aquele tradicional mesmo e ela faz essas atividades em outros momentos. A escola, ela oferece, como o que eles chamam de educação física, né, pra gente. Nessas aulas, eles têm natação um dia da semana e o restante dos dias, aí eles dividem, que nem a gente tinha no Brasil mesmo, né? Sei lá, alguns tipos de esportes, atividade de corrida, blá, blá, blá. E eles oferecem atividades extras. Algumas são gratuitas e outras são pagas. Então, eu consegui, por exemplo, geralmente por termo, né? Que eles dividem o ano aqui em 3, como se fossem 3 trimestres, vai mais ou menos assim. Você consegue matricular a criança em até 2 atividades. Então, ela já fez aula cooking classes, ela já fez aula de yoga, tem aula de origami, tem aula de multisports, tem aula de várias coisas, assim, X. Então, eu geralmente coloco ela em uma, pelo menos, por termo, né? Até agora ela ficou em 2 períodos, ela conseguiu fazer. Esse período, por exemplo, ela estava fazendo música como atividade extra. E depois da escola, que aí são atividades pagas, geralmente tem o balé, tem a ginástica, ela faz ginástica, né? A gente escolheu uma. Tem a natação para ficar mais profissional, tem judô, enfim, aí cada escola tem um leque de coisas que eles ofertam. Então, eles entram nas aulas, começa às 8 da manhã, teoricamente termina às 3, e nesses dias que eles têm atividade extra, você busca uma hora depois, 4, sei lá. A gente optou pelo transporte, né, da escola, então, porque a gente não mora pertinho da escola também, então não ia ser muito prático para eu buscar todo dia, eu só busco nos dias das atividades extras. Até porque no Quando dia que não você tá... foi buscar, você teve problema no metrô. Não vamos falar disso. Normalmente, quando a época do ano tá bacana, eu vou de metrô. Assim, é uma caminhadinha de uns 12 minutos do metrô até a escola dela. Então, eu curto, inclusive, fazer. Mas no verão, Não dá. não vamos ter, né? Que seria agora, nessa fase, maio, junho, né? Vamos terminar o ano letivo em casa. Então, não vou ter a chance de curtir o calorzão daqui. E vocês já chegaram aí no deserto aí? Fizemos o passeio do deserto com os meus sogros aqui. Foi bem legal, né? Você fez também? Você veio para cá? Eu fiz e foi um passeio que eu não estava dando muita coisa. Eu falei, vai ser que nem tipo andar pelas dunas do Nordeste, mas beleza, vamos lá. E super me surpreendi, porque é uma imensidão. E a gente vê mesmo, tipo, o árabe andando com camelo, assim, não é um negócio fake. E depois teve um acampamento beduíno, que a gente parou lá, e teve um jantar, teve um show. Achei que valeu muito a pena, assim, que foi bem legal mesmo. Eu também fiz exatamente assim, esse passeio que você fez no finzinho da tarde, a gente viu o pôr do sol lá das dunas, né? Isso. E também me surpreendi, eu também tinha esse mesmo preconceito. Falava, já conheço muita duna no Brasil, né? Assim,
A gente viajou bastante pela Ásia nessa nossa vida de 2 anos em Hong Kong, a gente aproveitou muito. E a gente sempre fala isso, né? Assim, o Brasil é maravilhoso, assim, tem muito lugar lindo, mas o Brasil não fica para trás de praticamente nada. Assim, a gente tem beleza natural de todo jeito, né? Então, quem já conhece bastante o Brasil, assim, tem que explorar bem para se surpreender fora, né? Claro, tem coisas diferentes, assim, e tem outros, né, aspectos culturais, enfim. E foi exatamente isso com o deserto também. A gente foi num passeio num carro privativo, porque nós éramos em 5, né? Então a gente conseguiu fazer um carro só pra gente. E eles foram, assim, além do serviço ser bom, o cara foi super atencioso. Falou com a minha sogra, principalmente, né? Com a minha filha, porque criança, ela se divertiu, ela dava muita gargalhada, assim, de passar pelas dunas. E depois a experiência do acampamento, né? Que foi muito original, eu achei, assim, super. Eu também achei. A tatuagem de rena, que é típica deles, né? A possibilidade de fumar a xixa lá para quem curte, vestir as roupas como eles vestem, comer tudo comida. Isso. Não fizemos tudo para, né? Tem que fazer completo. Exatamente. Carol, queria te agradecer muito. Foi muito legal o nosso papo. Eu confesso que eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou conversar com 2 brasileiras que estão na mesma cidade, mas foram papos completamente diferentes. E é só para provar que cada pessoa vai ter a sua experiência e viajar é isso, né? É você mesmo se descobrir ali naquele lugar o que você gosta, o que você curte, o que é legal para você, e só indo para saber. Eu costumo dizer isso, não existe referência, né? O que a gente vai viver é único e precisa passar, né? Para poder ter a sua história para contar. É verdade. Obrigada a você, foi muito legal mesmo. E que bom que você está fazendo essas séries aí, porque isso também acho que é uma oportunidade bacana para quem está no Brasil de conhecer um pouquinho mais, né? De como é a vida mesmo para quem está fora. E como que você fantasia né? muito, né? Um lugar e às vezes não é aquilo tudo. Enfim, são coisas diferentes que você não imaginava, né? Obrigada a todo mundo aí que assistiu a gente também. Gente, obrigada. Um beijo, Carol. Fique bem aí. Beijão. Tchau, tchau.